Oratória dinâmica. Comunicação moderna. Primeira etapa. Elementos de oratória moderna. Cada atividade desempenhada pelo homem, em qualquer setor de sua vida, desenvolve-se de maneira mais ampla ou acanhada, mais correta ou incompleta, na medida que ele possua maior ou menor facilidade de expressão. Isso ocorre desde o humilde operário ao mais categorizado diretor de empresa. Expressar-se bem é tão importante que, segundo George Bert, um ignorante que sabe expressar-se bem é mais ladino que um inteligente cuja expressão oral é defeituosa. É comum termos uma pessoa em alto conceito e sofrer uma decepção quando a ouvimos falar. O homem que não é capaz de fazer um pronunciamento com clareza, por qualquer que seja a razão, permite que sua personalidade se torne nevoada, sombria e confusa, acabando por perder todo o brilho. A nobre arte da oratória é tão importante que Dale Carnegie diz em seu livro Como Falar em Público: na condição de adultos, estamos interessados em uma maneira fácil e rápida de falar e impressionar. A única forma de obter resultados rapidamente é assumindo a atitude correta para atingir o nosso objetivo e firmando um sólido cabedal de princípios sobre os quais basear aquela atitude. Diz ele ainda que falar positivamente é mais do que dizer algumas palavras para um auditório. É a expressão reveladora de uma personalidade humana. Em seu livro Falar em Público, o advogado Dr. João de Oliveira Filho comenta objetivamente: você pode ser a mais tímida das pessoas. Você pode praticar a mais louvável modéstia. Você pode ter noção perfeita de suas limitações. No entanto, quando menos espera, circunstâncias inarredáveis acabam por colocá-lo diante de um grupo de pessoas às quais tem de dirigir a palavra. A terra lhe foge aos pés. A cabeça roda, as mãos ficam transpirando, um rubor lhe sobe ao rosto, mas não há escapatória. Você precisa falar, vai falar e começa de qualquer jeito, trêmulo e gaguejando. Mas há também o quadro diametralmente oposto. Você é de uma audácia sem limites, tem exagerada confiança em si mesmo e sabe até que ponto sua presença de espírito e seu raciocínio rápido podem safá-lo de qualquer problema ou armadilha. E então, não espera que as circunstâncias o coloquem em foco. A palavra pode não lhe ser oferecida, mas você acaba por pedi-la ou tomá-la. Seja qual for o seu caso, você falará em público muito mais vezes do que imagina ou deseja. Em festas familiares, em cerimônias solenes, em comícios, na retribuição de homenagens ou prestando-as a alguém que as mereça, no seu clube ou no seu sindicato, expondo um plano ou defendendo uma tese. Mais cedo ou mais tarde, você terá que falar em público. O homem moderno é mais verbal do que gráfico. Usa mais a palavra falada, que é seu cartão de identidade, a manifestação de sua personalidade. Daí, a necessidade de um rápido curso de oratória moderna, de oratória atualizada, de acordo com as exigências do mundo de hoje. Primeiro pensamos, depois falamos. A palavra é o retrato de nossa imaginação. Por essa razão, é importante falarmos bem. Em suma, tudo o que as pessoas desejam é ter coragem suficiente para se porem de pé e falar alto, claro e sem gaguejar. Assim, este programa se propõe levar até você a maneira fácil de prender a atenção de um auditório e de vencer sua inibição natural. Você terá ainda, ao final de cada etapa, exercícios a serem praticados para um melhor aproveitamento deste curso. A palavra falada. De fato, o bom orador, o bom comunicador, deve falar com o auditório e não falar ao auditório. Seu interesse pelos que o ouvem é a causa do sucesso na comunicação. Há oradores que falam para dentro, não tomando conhecimento do auditório. Há outros que falam para si mesmos, como que encantados com a própria voz. São os que não têm noção do tempo do discurso, porque não se dirigem aos ouvintes. Lembre-se, concentrar a atenção naquilo que para você significa falar bem é demonstração de liderança. Viva melhor, sabendo falar melhor. Contudo,
Dar um recado coerente a um auditório repleto não é tarefa fácil. O dicionarista inglês Daniel Webster afirma que preferia aparecer em público seminu a apresentar-se semi-preparado para falar. Lincoln dizia que jamais seria suficientemente velho para falar com desembaraço quando não tivesse nada para dizer. Foucault afirmava que um mau discurso é como uma carta de amor, onde o imitante não sabe o que dizer no início e termina sem saber o que disse. Nesta etapa de elementos de oratória moderna, especificamente neste capítulo sobre a palavra falada, é importante que você tenha uma visão panorâmica sobre o assunto falar em público. Você deve saber como é gratificante a sensação de pôr-se de pé e arrebatar a atenção de todo um auditório. Veja-se começando a falar, a plateia ficando calada, os olhos grudados em você, a atenção presa às suas palavras. Ninguém pisca. Todos procuram beber o que você diz. Ao findar, goze o prazer dos aplausos e das congratulações. Lembre-se, um auditório pode aplaudir até mesmo um orador medíocre, mas mesmo o orador medíocre sabe distinguir entre algumas palmas xoxas batidas em ritmo compassado, como que em tom de caçoada, de um aplauso vigoroso propiciado por uma plateia inflamada, em pé, aos gritos de bravo. Este aplauso é a maior paga que um orador pode ter. Todavia, para se chegar a isso, é preciso alguma inspiração e muita transpiração. Para sua alegria, porém, saiba que não existe nada na arte da oratória que qualquer pessoa não possa aprender. Saiba ainda que falar em público é a estrada que leva diretamente à autoconfiança. Durante a vida toda, falamos com espontaneidade. Ao conversar com um amigo, com a esposa, com os filhos, sobre futebol, política, problemas domésticos ou qualquer outro assunto, você usa gesticulação, inflexão e tom de voz espontâneos. Você não tenta engrossar a voz ou usar uma inflexão forçada ao contar numa roda de amigos como conseguiu tirar da água aquele peixe de 15 quilos. Para narrar esse feito, você simplesmente tem uma ideia do fato, de como o fato ocorreu. Depois, vai ordenando isso em palavras, pintando em cores mais vivas e dando mais detalhes de acordo com o momento, a circunstância, sua disposição ou a plateia que tem. Ora, se você viveu o fato, as ideias sobre esse fato são claras e nítidas na mente. E se as ideias forem claras, as palavras virão naturalmente, fluindo suaves e serenas como o deslizar das águas de um regato. Não esqueça que é importante ter na mente a cena que vai narrar. Depois, é só ir contando o que vê na imaginação. Por essa razão, não decore o discurso. Tome notas, coloque-as de forma ordenada sobre a mesa e utilize-as conforme for precisando. Isso não é feio e irá ajudá-lo muito. Outra coisa fundamental é demonstrar interesse naquilo que se vai dizer. A cena mostrada numa tela é menos importante para um conhecedor do que o estilo usado pelo artista para pintar o quadro e a técnica da matização. Há pessoas que têm o dom de tornar uma passagem de livro, filme ou da vida real muito mais excitante quando contada do que ao ser vista, lida ou vivida. Por outro lado, há outras que são capazes de tornar abominável uma cena lírica escrita por um mestre pela forma imprecisa ou prolixa de descrever o fato. Os detalhes são importantes quando cabíveis e precisos. Ao entrar em um detalhe, cuide para que ele seja elemento de esclarecimento, não de maior confusão. O detalhe pode ser expresso em poucas palavras ou em várias laudas, dependendo da necessidade que se tenha de discorrer sobre o assunto. Victor Hugo, em seu romance Os Miseráveis, utiliza muitas páginas só para descrever os esgotos de Paris. Isso era necessário, uma vez que grande parte da trama se desenrola nesse local. Por outro lado, em seu livro A Hora Antes do Amanhecer, Somerset Maugham descreve um homem alto e muito magro, dizendo que ele parecia um avental pendurado no cabide. Talvez você seja aquele tipo de pessoa que sente um frio correr pela espinha cada vez que precisa falar em público. Ninguém aprende a nadar
sem entrar na água. Não se faz uma omelete sem quebrar os ovos. Por isso, fale em público. Aproveite todas as oportunidades e fale em público. Segundo Ralph Waldo Emerson, o medo derrota maior número de pessoas do que qualquer outra coisa no mundo. Que fazer então? Enfrente esse medo e vença-o. A tensão nervosa, até certo ponto, é salutar antes de se iniciar um discurso. A adrenalina jogada no sangue dará a você condições para pensar mais rápido, falar com mais fluência e expressar-se com mais ênfase do que em situações normais. Decálogo do discurso moderno. São 10 as recomendações que podem ser observadas através do curso que você está iniciando. 1. O discurso moderno deve ser cronometrado. Uma folha datilografada com espaço duplo ou um datiloscrito exige 3 minutos para sua leitura. 2. Seja breve e agradará. O discurso comprido não é cumprido, isto é, não cumpre sua finalidade de convencer ou persuadir. Já ao contrário, quando consegue dar o recado, o discurso curto é um discurso culto. 3. Prepare-se antes de falar para melhor transmitir sua mensagem. 4. Se você tiver alguma coisa para dizer, levante-se e diga com simplicidade em poucos minutos. 5. O discurso divide-se em 3 partes: exórdio ou apresentação do assunto, exposição ou desenvolvimento, peroração ou conclusão. 6. Adquira conhecimento sobre o assunto que vai falar para não importunar o auditório. 7. O improviso, discurso sem preparação prévia, não deve ir além de 5 minutos. 8. Fale corretamente, numa linguagem simples e atual. 9. Organize seu plano de discurso e narre sempre que possível um fato ligado à comunicação feita. 10. O discurso eloquente é o que se caracteriza pela simplicidade e pela verdade dos argumentos. Importância da leitura de grandes discursos. Procure desde já tomar conhecimento dos grandes discursos antológicos da eloquência universal. Convém distinguir a eloquência da retórica, de um modo simples e didático. Eloquência é a arte de convencer. Retórica é a arte de bem dizer. Orador eloquente é o que consegue convencer. O retórico apenas diz bem, muitas vezes, sem falar com o auditório. Costumamos ouvir pessoas que dizem, após uma palestra ou conferência: o orador falou bem, mas não disse nada. É preciso, pois, que o orador fale bem, isto é, diga exatamente aquilo que o auditório esperava ouvir, sentindo-se identificado com o comunicador. Vamos lembrar mais uma vez a importância do tempo do discurso. Improviso, 5 minutos. Homília ou homilia, 10 minutos. Palestra, 30 minutos. Conferência, 45 minutos. Exemplificando, para uma conferência no tempo exato de 45 minutos, serão necessárias 15 folhas datilografadas ou 15 datiloscritos. Datilografe o discurso em espaço duplo ou triplo, para ter visão ampla do texto, e em coluna para leitura dinâmica, isto é, colunas com o máximo de 6 palavras. O orador se faz no exercício diário da palavra falada, lendo em voz alta os bons artigos dos jornais, as páginas das melhores antologias, os discursos dos grandes oradores e desenvolvendo temas de fácil exposição, tais como: meu currículo atual, importância de minha atividade, uma viagem pelo Brasil ou uma viagem ao exterior, um livro em minha vida, descrição de minha cidade natal. Um bom exercício para formar o orador consiste em sortear os referidos temas num grupo de amigos. Nunca improvise um discurso imediatamente sem pensar no que vai expor. Solicite sempre um momento para uma pequena meditação, lembrando-se da divisão clássica do discurso: exórdio ou apresentação do assunto, exposição ou desenvolvimento, peroração
ou conclusão em linguagem mais elevada, mais vibrante. Daí o sábio pensamento da filosofia latina. Finis coronat opus. O fim coroa a obra. Encerramos esta etapa com um dos rápidos sermões do padre Saboia de Medeiros, que sempre fazia questão de dizer que subia ao púlpito para falar 5 minutos apenas. Leia-o em voz alta e cronometre. Veja ainda que nele se nota claramente a divisão exórdio, exposição, peroração. Desejos. Quão importante é desejar! Poucos refletem neste fato, mas a verdade é que nunca se fez nada de bom na terra sem que isto fosse precedido de um desejo. O homem que nada deseja é realmente um traste. Se algum ideal não desperta o desejo, então o que vai despertar são as brutalidades que o apetite encontra pelos caminhos. E os caminhos estão nos negócios como nas modas, nos trens como nos iates, nas ruas como nas praias. Por aí vão passando milhões de criaturas. Todas desejam. Mas a diferença está naquilo que desejam. Se o desejo é reles, essas criaturas serão do mesmo estofo. Se o desejo é alto, faz do gago Demóstenes o maior orador da Grécia, do pobrezinho o rei, do menino sem pai o sábio e do pecador o santo. O desejo tem força de nos modificar. O desejo é tão importante que os diretores da vida espiritual nos aconselham o seguinte: se não tens coragem de desejar a perfeição, deseja este desejo. O desejo de um desejo é mola que faz subir. Examinemos os nossos desejos e saberemos se somos vis ou nobres. Aqui termina esta etapa. Para melhor aproveitamento do programa que você vem fazendo, é importante que ouça cada uma das etapas em ordem sequencial e tantas vezes quantas achar necessário para uma boa assimilação do assunto abordado.